Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do YouTube do Meu Crediário. Hoje eu quero falar com vocês um assunto bem direto. Por que que o Meu Crediário autoriza vendas para clientes negativados, seja ele novo ou tradicional? Você vai entender aqui de uma maneira bem didática, bem prática, como que a gente faz isso e por que que a gente faz isso. Antes de eu explicar esse conteúdo para vocês, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, aqui no YouTube e também nas nossas redes sociais. E se vocês tiverem aí alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo em relação ao crediário da loja, comentem aqui que a gente coloca eventualmente num próximo vídeo aí, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, que imagino que vai fazer sentido aí pro assunto que a gente vai conversar. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Eu peguei aqui uma base de dados a fim de mostrar alguma coisa para vocês, tá? Então são números reais de um cliente nosso que nos permite aí abrir esse tipo de informação. Evidentemente eu não vou falar o nome do cliente. Então o que a gente está olhando aqui? Primeira situação, pessoal, que eu já expliquei em diversos vídeos, é que a operação do Meu Crediário, quando você trabalha com um sistema de concessão de crédito, você tem que começar a olhar principalmente a operação através da letra, a letra que o score gera. Então vamos lá, o que a gente tem de início aqui? A gente consegue perceber uma aderência muito grande do score nessa rede de loja de calçado e confecção aqui, onde o cliente que é perfil A tem a inadimplência de 1,14, o B de 4,06, o C de 7, o D de 10 e o E com 19. Ou seja, conforme vai aumentando o risco dentro do nosso modelo de escoragem, conforme vai aumentando o risco, vai exatamente aumentando a inadimplência. Ou seja, o score está acertando no momento de fazer a concessão de crédito. Então esse é o primeiro aspecto que a loja precisa pensar. Se eu olhar somente, aqui eu tenho os filtros dessa ferramenta, né? Então assim, se eu olhar por quantidade de registros, eu vou realmente perceber que um cliente, que quanto mais negativações ele possui, maior é o índice de inadimplência na loja. É claro que aqui, se eu tratar aqui, a gente está falando de alguma coisa aí de 600 milhões aqui, olhando a carteira, basicamente, né? Então é muita venda. Mas o que me interessa não é o financiado, e sim a quantidade de registros, né? E como ele realmente tem um peso muito grande, né? Percebam que clientes que têm um registro, a inadimplência ela já é o dobro de quem não tem nenhuma negativação. Qual que é o paradigma que a gente tem que mudar aqui? É que a loja entende que a primeira operação, a primeira situação que ela tem que ver quando ela está fazendo uma venda no crediário, uma venda a prazo, é como que está a operação, como que está a situação do cliente nos birôs de crédito. E na verdade, quando a loja trabalha com a nossa plataforma, isso é o inverso. A primeira situação que a loja tem que realmente olhar é qual é a letra do score, qual é o risco que o nosso sistema classificou esse cliente. Por exemplo, se ele é um cliente perfil de risco A, mesmo ele tendo negativação, eu vou vender. Por quê? Porque se ele é um cliente que representa 1% de inadimplência, né, ele está representando aqui 1%, significa que eu posso vender para esse cliente, inclusive com um limite de crédito maior, ok? Então deixa eu mostrar para você aqui como é que fica, por exemplo, essa inadimplência quando eu coloco a quantidade de registros. Olha só que interessante. Então, eu tenho os clientes que são perfil A com uma inadimplência de 1,08. Quando eu tenho esse mesmo cliente A com uma negativação, a inadimplência vai para 2%. Ou seja, ela é basicamente o dobro da inadimplência de quem não tem nenhuma negativação. E vocês vão perceber que conforme vai aumentando a quantidade de registros,
vai aumentando o índice de inadimplência, basicamente em todas as letras. Percebam que o cliente perfil E, mesmo ele não tendo nenhuma negativação, o sistema do meu crediário classificou como um grande risco, ou seja, uma média aí, de 20% de inadimplência para os clientes perfil E. Veja que mesmo ele não tendo negativação. Então eu preciso cuidar do cliente com base no perfil de risco que esse cliente traz para a minha operação. Ou seja, a gente está mudando aqui, pessoal, um paradigma de primeiro olhar a negativação, primeiro olhar o birô e depois olhar o que as outras informações do cliente. Tá? Eu conversei com uma lojista, até foi muito recente essa conversa, e ela falou assim: Jason, cliente E eu não vendo, porque cliente E realmente é um cliente de risco muito alto. Então eu já sei que ali é nitroglicerina para o crediário. Mas eu tenho dificuldade em acreditar que um cliente que está negativado, como a gente pode perceber aqui, né? Um cliente que tem negativação e ele é um A, eu posso vender. Ora, o que eu falei para ela? Da mesma maneira que você acredita no perfil de risco letra E, você tem que acreditar no perfil de risco letra A para bons clientes. Por quê? Porque senão você acaba sendo muito conservador na venda do crediário. Eu vou abrir ainda um pouco mais essa informação aqui para a gente ter uma noção melhor. Então, eu vou pegar no filtro aqui somente os clientes que tenham negativação, aliás, que já tenham negativação, ótimo. E vou colocar também por sexo. Então, vamos ver como é que é quando a gente coloca o sexo junto. Olha que interessante agora. Clientes que possuem, por exemplo, uma negativação e é do sexo feminino, a gente percebe que a inadimplência é menor do que do sexo masculino. Aí você poderia dizer, achei a galinha dos ovos de ouro, então se for uma mulher com uma negativação, eu posso vender. Não é exatamente isso. Você tem que ter uma ferramenta de concessão de crédito. E aqui, pessoal, vocês vão ver isso de uma maneira muito clara. Percebam que eu posso vender para a mulher que tenha uma negativação e que for letra A ou B. Né? Se eu olhar aqui, né, novamente, A ou B. Que for A ou B. Por quê? Porque letra C, claro, ainda dá para vender, letra D, mas olha a letra E, como que sobe o índice de inadimplência desse cliente. Veja que eu estou falando do mesmo perfil, cliente que tem uma negativação, cliente do sexo feminino, mas o que eu estou tratando aqui? São clientes do mesmo perfil, mas com comportamentos diferentes. Então você não consegue tratar isso lá na ponta com o crediarista, você não consegue identificar que um cliente que é do sexo feminino, que tem uma negativação, que você pode vender. Por quê? Porque se você tirar a escoragem fora, você sofre um sério risco. Veja que aqui a gente tem muito dividido. Lojas que fizeram 3 milhões em vendas, com 20% basicamente de inadimplência, e outras com 3,5 milhões com 2%. E são clientes com uma negativação do sexo feminino. Então existem várias variáveis. Eu poderia ficar aqui montando diversas variáveis, colocando idade, estado civil, enfim, para tentar buscar um comportamento. Só que são tantas regras que irão derivar que você não consegue fazer isso na mão. E, ou seja, mais importante, aqui eu estou falando de regras, isso aqui são regras. Você tem que começar a olhar a operação do crediário com base num perfil estatístico, ou seja, a partir da letra do nosso score. Com base nisso, aí sim você vai conseguir entender melhor como vão funcionar as políticas de crédito na loja, ok? Espero que tenham gostado desse vídeo, um grande abraço e até a próxima.